amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Como sempre, dominicalmente, enquanto Deus o permitir, nós estamos aqui para, juntamente com cada um e cada uma, realizar um estudo aprofundado da Sagrada Escritura. Lembro-me que no domingo passado, a última vez, ficamos com uma questão em aberto, ou em pé. Parecia que a reunião de Jerusalém havia resolvido todos os problemas. E, quem sabe, assim pensou Paulo. Porém, os fatos acontecidos depois demonstraram o contrário. Encontramos o texto, agora seja lido. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que sempre nos acompanha aqui através da Rede Vida de televisão. Conforme prometemos no domingo passado e o Padre ratificou, a passagem que procurávamos, então encontramos, se encontra no capítulo 2 do livro dos Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2 e no versículo 11. Mas quando Kéfas... Agora, espera um pouquinho, lê um pouquinho antes para o pessoal não se entrosar dentro do contexto. Então a gente pode começar no primeiro versículo do capítulo 2. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhes, em forma reservada aos notáveis, o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante por deferência, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós, e por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem, não me interessa, Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro o dos circuncisos, pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim em favor dos gentios, e conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Kéfas e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. E aí entra o versículo 11. Quando Kéfas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Pois é, aí está toda a questão. Começou o problema novamente.
parecia que o acordo tinha sido logrado na reunião anterior de Jerusalém, parecia que as pazes haviam sido feitas com a troca de mãos, o dar as mãos em sinal de concórdia. Agora, Paulo se vê na obrigação de puxar a orelha de Pedro em público. Por quê? Porque comia com os pagãos. E quando chegaram os de Tiago, isto é, os tradicionalistas, se retraiu, a ponto de arrastar até mesmo o companheiro de Paulo, Barnabé. Ô padre, mas o senhor não acha que no futuro, não sei, aí tem que ver o aspecto cronológico, o próprio Paulo não chegou a essa conclusão madura, pastoralmente falando? Porque eu não, por exemplo, eu não poderia interpretar esta atitude de Pedro como no futuro Paulo aconselhou, olha, com os gregos eu me fiz grego, com os gentios eu me fiz gentio, para resgatar a todos para Cristo. Ah, não, mas isso, os dois contextos são completamente diferentes. Seria anacrônico relacioná-los? Não há relação nenhuma entre o que ele quis dizer na carta aos Coríntios, isto é, eu estou disponível a todos, e o incidente de Antioquia. Vamos ser sinceros, tudo bem, em Jerusalém o líder era Tiago, e no todo o líder era Pedro. Mas, de algum modo, essa não é a postura de um líder? Quer dizer, tentar encontrar seu espaço, quer no partido A, quer no partido B? Até que ponto isso é apenas político ou politicagem? Não sei. Paulo não viu as coisas dessa maneira. Paulo viu uma traição ao Evangelho, a palavra, a verdade do Evangelho. Isto Paulo viu. Agora, por que Paulo chegou a esta conclusão? Por causa de suas, acredito já tenha falado até no domingo passado, por causa de suas revelações, por causa do contato que ele tinha com os gentios, abraçando a fé, que o conhecimento de que Deus operava maravilhas por meio deles, sem que exigisse nada. E por que Pedro estava, então, querendo exigir uma coisa que Deus não exigia? Esta foi a questão. O lado mais negativo daí foi que Paulo se viu sozinho. Aqui fala, né, que ele não foi acolhido, né? Quem recebeu Paulo em primeiro lugar depois da conversão? Foi Jerusalém? Não, foi Quem Ananias, né? Foi? Ananias, né? Não. Ele foi enviado à casa de Ananias. Mas isto rapidamente em Damasco. Quando se tornou apóstolo, estava filiado aonde? Quando se tornou missionário, estava filiado aos à igreja de Antioquia, que era mais aberta que a igreja, que a comunidade de Jerusalém. Agora, depois desse incidente em Antioquia, Paulo se vê sozinho. É aí que ele sai para aquele retiro longo? Não, já tinha feito. Mas esse retiro, vamos chamá-lo assim, não era motivado por controvérsias. Era esclarecimentos e aprofundamentos na pessoa, na fé em Jesus Cristo. Agora ele vai operar sozinho, melhor, com a sua esquadra missionária, mas sem mais o apoio explícito de Jerusalém, nem o apoio explícito de Antioquia. Porque agora ele, inclusive, também deixa até Barnabé, né? Deixa. Ou Barnabé voltou para Chipre depois da primeira viagem missionária e nós não sabemos mais o que aconteceu nem com ele, nem com o sobrinho que o acompanhou, João Marcos.
Possivelmente a igreja local de Antioquia teria forçado Barnabé a separar-se de Paulo? Bem, isso não vem dito aí. Vem dito que o próprio Barnabé se pôs do lado oposto a Paulo para seguir a linha de Pedro. Como o telespectador pode notar, controvérsias na igreja sempre existiram, desde os tempos apostólicos. Certo? Agora, o que vai acontecer? Paulo, sozinho, irá enfrentar a sua grande vocação, que era de um missionário itinerante, a partir do capítulo 16. Exatamente. Nós temos que fazer um intervalo e continuamos.